Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre alguns jogadores que vêm perdendo espaço após o comando técnico ser assumido por Roger Machado. Quero falar também sobre uma dívida que o Cruzeiro reclama por Wesley e também, gente, projetar. Afinal, o Colorado se apresentou hoje pela manhã e já começa a pensar no Fortaleza, jogo no dia 11. Partida atrasada do Brasileirão, que será disputada no Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem coisa para falar do Colorado aqui em nome da Zapay. Este recado é para você, motorista que ainda tá com o IPVA 2024 atrasados. Vocês têm até sexta-feira para regularizar a situação e evitar inscrição na dívida ativa. Então é assim, ó. Os proprietários que estão em situação irregular com o IPVA podem ser obrigados a arcar com custos de multa, guincho e depósito, caso sejam flagrados em situação irregular, né, rodando com o teu veículo por aí. Quer evitar isso? Então baixa o aplicativo da Zapay agora, paga o teu IPVA 2024 e utiliza o cupom COLAR20 que te dá 20% de bônus na taxa do parcelamento. Afinal, você pode pagar em até 12 vezes no cartão teu IPVA para não correr risco nenhum de passar por esse constrangimento, né? ZAPAY Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos falar sobre o Wesley, afinal, né, ele vem sendo pauta nos últimos dias, justamente por esta possibilidade de atuar no Beşiktaş, da Turquia. O clube turco sinalizou que ia oferecer um valor a mais do que o Inter recusou. Essa conversa deu uma esfriada. O Beşiktaş estava contratando o João Mário, português, famoso, né? Jogou muito tempo no futebol europeu, jogou na Inter de Milão. Não sei se vai vir buscar o Wesley mais uma vez. Mas o grande ponto sobre o Wesley é uma reclamação do Cruzeiro, né, em relação a uma dívida que o Inter tem com eles. Essa informação foi publicada pelo grande repórter Jason Lisboa lá em GZH. Em fevereiro deste ano, o Inter confirmou a compra do Wesley por aproximadamente 2 milhões de euros. Na cotação atual, 10 milhões e meio de reais. Tá? E esse valor foi feito de forma parcelada, em parcelas de 2,8 milhões de reais. O Cruzeiro está alegando que uma parcela está atrasada desde 15 de julho, né, que o Inter não pagou ainda este valor. Tá? Então, há esta reclamação. O Cruzeiro também reclama de algo que aí, na minha concepção, não tem a ver com o Inter, que é sobre a venda do Maurício ao Palmeiras. O Inter vendeu o seu percentual por 8 milhões de euros. E aí, bom, o restante do valor ficou ali entre Cruzeiro, André Curi e o Deportivo Brasil. Mas a parte do Inter foi quitada desta forma. Então aí é um enrosco, acho que do Palmeiras com o Cruzeiro, ou do pessoal que ficou com o restante do percentual. Então fica essa reclamação. Nos últimos dias também surgiu uma informação de uma dívida do Inter com o Thiago Maia. Eu entrei em contato com o departamento jurídico do Inter, que me disse que não recebeu nada, tá? Que não foi notificado pelo Flamengo em relação a isso. Então não sei em que par anda esta parcela da compra do Thiago Maia que o Inter acabou exercendo junto ao rubro-negro carioca. Enquanto isso, turma, o Inter se apresentou hoje pela manhã para começar os trabalhos. O Inter que estava de folga desde domingo à noite, quando venceu o Juventude por 3-1. Como a gente está no período de data FIFA e o Inter volta a jogar só no dia 11, o Inter e o grupo de jogadores, direção, comissão técnica, chegaram a um acordo para uma folga estendida. Essa folga iria até quarta-feira, mas como o Inter praticamente goleou o Juventude, foi premiado um dia a mais, né, de folga para os atletas, tá? O Inter voltaria na quarta, voltou hoje pela manhã. Trabalhos no CT do Parque Gigante ainda com portões fechados. Nas imagens que foram divulgadas pelo Inter, não foi possível ver o Wanderson ainda, né? O Wanderson que ainda parece estar em recuperação no departamento médico. O Luca, por outro lado, que estava em retreinamento, estava no campo. Assim como o Brian Aguirre, né, novo reforço do Internacional, lateral direito, que veio do Lanús. Também pode fazer a sua estreia no jogo contra o Fortaleza, dia 11, quarta-feira, caso tenha o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF. Existe uma grande dúvida de quem será o centroavante titular nesse jogo. Afinal, Borré e Valência estão nas seleções e deve cair no colo do Alário, nesta possibilidade. Alário, que é um dos jogadores que perderam espaço com o Roger Machado. A última vez que o argentino esteve em campo foi na derrota para o Atlético Goianiense por 1-0, jogando lá no Antônio Ascioli.
Assim como o Alário, outros jogadores também perderam bastante espaço, né, a partir da chegada do Roger. O Alário, por exemplo, como eu disse, né, só foi titular na derrota para o Botafogo, que foi estreia do Roger. De lá para cá não foi titular, entrou só contra o Rosário Central e teve alguns minutos ali, como eu disse, contra o Atlético Goianiense. Alguns nomes são mais evidentes, né? O René, por exemplo, titular incontestável com o Eduardo Cudê, com o Roger jogou apenas uma partida, que foi a última, contra a equipe do Juventude. Esquece, contra o Cruzeiro lá no Mineirão, quando, né, o Inter tinha um jogador a menos, entrou no finalzinho do jogo, o René já aos 48 do segundo tempo. Ele não jogava desde o empate contra o Rosário Central. Foi titular contra o Botafogo na estreia do Roger, jogou 45 contra o Rosário, saiu no intervalo e aí o Bernabé consegue essa sequência e está em alta aí no Inter neste momento. O Alan Patrick foi outro, teve uma lesão, é verdade, em meio a tudo isso, que foi, né, um ponto de chave, né, lá contra o Rosário Central, volta contra o Cruzeiro, naquela vitória do Inter por 1-0, começa no banco, ficou na reserva 90 minutos contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Juventude foi novamente em reserva. E aí entrou no segundo tempo. Não se sabe ainda, né, se o Roger vai optar pelo Alan na vaga do Wesley, por exemplo, contra o Fortaleza, porque na concepção dele, ele já externou isso, Gabriel Carvalho, Tabata e Alan Patrick disputam 2 posições, 3-2. O Alan tem perdido bastante espaço. Ener Valencia, outro que tem ficado bastante no banco de reservas, né? Foi titular pela última vez também lá em Goiânia. Alguns jogadores perderam bastante espaço nessa partida. De lá para cá, né? Voltou o Borré, ficou no banco contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo. Lá no Mineirão, entrou também no segundo tempo e comete o pênalti, né? Que é defendido pelo Antony. E contra o Juventude também não foi muito bem, não. Bruno Henrique, outro, né, que foi titular em 9 das 10 partidas, ou melhor, foi titular em 6 partidas, né, com o Roger, mas não entra em campo há bastante tempo. A última foi na vitória contra o Juventude lá no Jacone no intervalo, o Thiago Maia tinha cartão amarelo, mas como titular não entra há bastante tempo. Né? Então é um jogador que também, né, com a volta do Maia e do Fernando, passou a ter um posto de reserva. Outra possibilidade, gente, é do Johan, né, que também não atuou, né, há bastante tempo. Com a entrada, né, do Tabata, do Gabriel Carvalho, também não teve muitas oportunidades. E fechando nossa lista, né, falei ontem sobre ele, o Luca Drummond, atacante, né, das categorias de base do Inter. A última vez que ele entrou em campo foi no empate contra o Bahia, 1-1 lá em Salvador. Depois disso voltou para o time sub-20. Aliás, nem tem treinado muitas vezes com o time profissional. E é um jogador que está muito perto de deixar o Inter em fim de contrato ainda em janeiro do ano que vem, mas assinando um pré-contrato agora. Então é um cara que está completamente fora dos planos. Tá certo? Esse e outros conteúdos vocês já sabem, né? KTO.com, te registra para dar aquela brincada. Amanhã, né, tem Brasil em campo contra o Equador do Ener Valencia, tem o Uruguai em campo também. Então te cadastra para palpitar nas eliminatórias, né? Não tem Inter em campo, mas hoje, por exemplo, tem jogo do Brasileirão, tem Cuiabá e Juventude. Tô achando que o Cuiabá vai fazer o crime no papo, tá? Então, meu palpite da KTO é esse. E o teu, qual é? Deixa aqui no comentário. Não esquece de ir embora sem deixar o like e te inscrever no canal, tá bom? Fui!